Olá, seja muito bem-vindo ao NT Sul Mais. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A proposta da redação do Enem 2017 suscita o debate sobre a inclusão de deficientes. O assunto às vezes passa despercebido por quem não convive com essa realidade. E esse é um desafio não apenas na educação, mas no mercado de trabalho e nos direitos fundamentais de ir e vir. O NT Sul Mais de hoje destaca este tema. Falamos de AVC no Brasil. São registrados 400 mil novos casos de acidente vascular cerebral por ano, 19 mil somente no Rio Grande do Sul. E o grave problema da falta de vagas nos presídios do Rio Grande do Sul também é destaque no NT Sul Mais de hoje. Desde o início de 2015, a população carcerária do estado saiu de 29 para 37 mil presos que foram absorvidos pelo sistema prisional cada dia mais inchado. E você vai ver e principalmente sentir a realidade do Presídio Central de Porto Alegre, vista pelas lentes de câmeras fotográficas, retratada em exposição. E é claro, falamos de reforma trabalhista, que já começou a valer. É daqui a 30 segundos no NT Sul Mais. O bom sangue é feito de bons hábitos. Hábitos como ter um descanso tranquilo. E a maneira mais simples de descansar é dormir bem. Uma pessoa gasta em média 1/3 da vida dormindo. Durante o sono, as células do nosso corpo são restauradas, o sistema imunológico é fortalecido, já a falta de sono produz mau humor, dificuldade de concentração. Por isso, procure dormir 7 ou 8 horas por noite. O bom sangue é feito de bons hábitos. Anualmente, o Brasil registra 400 mil casos de acidente vascular cerebral. No Rio Grande do Sul, são mais de 19 mil. As autoridades de saúde apostam na conscientização das pessoas para cuidados que podem reduzir em até 90% as ocorrências de AVC. Que relação pode ter a queda da cabeceira da ponte sobre o Arroio Castanino em dezembro de 2015 e um acidente vascular cerebral? Para o seu Giovanni, que é produtor rural em Palmas, Barro Vermelho, interior de Cachoeira do Sul, tem tudo a ver. Foi a partir da preocupação extrema com o trabalho na propriedade, a interdição da via e das dificuldades em vir para a cidade e transportar a produção que ele perdeu o sono, a tranquilidade e, no dia 16 de janeiro de 2016, sofreu um AVC, o popular derrame. O ativo e independente homem, então com 51 anos de idade, ficou com o lado direito do corpo comprometido, dificuldade nos movimentos e fraqueza muscular. Só que ele não se conformou com a situação. Uma pessoa que fazia tudo, como eu, não é dependente de ninguém para nada, né? De repente se vê numa situação como eu me vi, é muito difícil. É muito difícil porque, assim, bom, até para tomar um banho, eu dependia de alguém para fazer por mim, porque eu não podia me virar sozinho, né? Tudo eu tinha que fazer para mim, me alimentar. Eu comecei que nem uma criança. Porque eu disse assim, não, isso não quero para mim até o final da minha vida. Né? Aí eu disse assim, eu pensei, não, mas eu ficar ocupando as outras pessoas para tudo, e eu vou me virar sozinho. Na primeira sessão da fisioterapia do seu Giovanni, em fevereiro de 2016, ele foi trazido em uma cadeira de rodas. Passados 1 ano e 9 meses desta data, ele se orgulha de vir até o centro clínico no HCB, onde atende o fisioterapeuta, e encarar uma vez por semana esta rampa, com pleno domínio dos seus movimentos e sozinho. O que levou ele à evolução rápida e precisa dele, com certeza, foi a força de vontade dele, junto com o nosso trabalho aqui de fisioterapia, né? Como ele chegou aqui? Qual a lembrança que tu tem dele? A primeira vez que tu viu ele, em que condições ele chegou aqui? Quando a filha dele me procurou, ele chegou de primeira sessão, no dia 5 de fevereiro, ele chegou de cadeira de rodas e sem nenhuma força em membros, nem membro superior nem membro inferior ao lado direito, que foi o acometido pelo AVC, né? Então, durante o tempo ele foi evoluindo, ele ficou 10 a 15 sessões vindo de andador, depois já vinha com auxílio só da filha e agora ele vem sozinho. O AVC afeta muito a parte emocional da pessoa, né? Ela tira aquele estímulo da pessoa, vamos dizer assim, de viver. Porque vai tirar aquela pessoa, um dia antes, estava fazendo todas as suas atividades de vida diária. E chega um dia depois, não estava realizando mais nenhuma. Isso dá uma desmotivada. Essa é a maior briga que a gente tem, é conseguir motivar o paciente a voltar a brigar por aquela
chance de se reabilitar, sendo que às vezes ainda fica com uma sequela ou outra. A Associação Brasileira de Neurologia atesta que 90% dos casos de AVC poderiam ser evitados com cuidados e ações como controle da pressão alta, evitar o estresse, atividade física, cuidados com a alimentação, redução de sal, redução de gordura na alimentação, açúcar em excesso, não fumar, evitar bebidas alcoólicas. O neurocirurgião Ricardo Carreira, em entrevista à repórter Gabriela Bello, alerta para a importância de seguir esses cuidados em função da gravidade do atual panorama mundial de ocorrências. E mundialmente existem 15 milhões de casos de AVC, por ano, tá? No Brasil se considera 68 mil causas de morte por AVC. Sem querer falar sequelas inúmeras que podem deixar, até de um paciente confinado à cama, ao leito, tá? Com esses fatores, se você seguir realmente esses fatores, a tendência, estatisticamente mundial, é de que você diminua de 15 milhões para 1,5 milhão de casos de AVC por ano. O médico explica que os derrames são popularmente divididos em hemorrágico e isquêmico, que podem resultar em óbito, invalidez, mas também em recuperação. E realmente assim, o mais importante é a gente tentar evitar, Depois de instalado o AVC, aí é tratar, é fisioterapia, todo o tratamento durante o problema ali e posterior ao problema. Mas o importante realmente é evitar com os fatores de risco, Depois do susto, o seu Giovanni desacelerou. Trabalha menos, curte mais a família, se diverte, brinca e também se desafia. Aí o outro dia eu subi nas caixas d'água lá fora, eu vi que ficou embaixo assim, olha, são 9 metros de altura. Neste vídeo, ele compartilha com a esposa Elizabeth mais um desafio vencido. Pegou a chave, Amor, já posso dar de volta? A colega Gabriela Bello fez esse registro do pai e conta que, além dele, todos da família sofreram juntos, se superaram e também se transformaram. E para melhor. Depois de passar por uma vitória como essa, a gente começa a dar mais valor para as coisas mais simples do dia a dia, como caminhar, como abraçar, como dar um beijo, como dizer um eu te amo para um pai, para uma mãe. Depois que a gente passa por isso tudo, a gente quer estar junto todo dia. Por mais que a gente esteja no trabalho, por mais que qualquer outra coisa, a gente passe por qualquer outra coisa, quando dá um momento, uma tarde, uma manhã de folga, a gente quer estar do lado. Já o seu Giovanni quer aproveitar muito bem essa nova vida e está cheio de planos. Um envolve a mais nova integrante da família, a netinha Alice, que nasceu no mês de agosto. Bom, a primeira coisa que eu quero é acompanhar o crescimento da netinha. Eu não tive tempo para meus filhos. Trabalhando sempre? Sempre trabalhando, sempre em volta com trabalho e coisa assim. Mas agora eu quero criar ela e depois eu quero escrever um livro da minha vida. Escrever um livro? Da minha história, que eu passei tudo. É só o que eu penso aqui. Eu quero escrever, contar a minha história, para que todos conheçam a minha história, porque foi difícil. O Brasil registra anualmente cerca de 400 mil casos de acidente vascular cerebral. Em torno de 100 mil dessas ocorrências evoluem para óbito. O AVC, ou derrame, é o principal causador de incapacidade e o segundo maior motivo de óbitos no Brasil. No Rio Grande do Sul, são mais de 19 mil casos por ano. Números esses que podem ser revertidos, reduzidos e convertidos em uma vida saudável, onde o organismo seja tratado com a devida consideração e cuidado, como o seu Giovanni está fazendo agora.
Finalizou, seu Giovanni, a fisioterapia por hoje? Isso, já está pronto. A fisioterapia está realizada por hoje. Uhum. Descendo a rampa agora sozinho, tranquilo? Nem preciso me segurar mais em nada, né? Mesmo? Não preciso mais segurar no corrimão. Eu desço sozinho já. Coisa boa. O senhor está orgulhoso de tudo isso, né, seu Giovanni? Mas muito orgulhoso. E feliz. E feliz. Uhum. Coisa boa. Hoje eu estou sorrindo à toa. Coisa boa. Obrigada, Giovanni. Quando se pensa na contratação de pessoas com deficiência, há questões que envolvem acessibilidade, capacitação e, mais do que isso, a integração de uma equipe tornando o deficiente parte dela. No NT Sul Mais de hoje, você vai conhecer uma empresa que é referência nesse tipo de contratação, tornando o processo mais humanizado. Vai ver também a história do Cauã, do Rudinei e da Maria, 3 deficientes que nos dão um exemplo de vida. Uma longa jornada teve início em 1991 com a criação da Lei 8.213. Empresas com 100 ou mais colaboradores são obrigadas a preencher de 2 a 5% de seus cargos com os chamados PCDs, Pessoas com Deficiência. Essa mudança completou 26 anos em 2017, mas continua gerando desafios. Esse não é um processo tão simples como alguns imaginam. Processo desde o momento em que eles nos trazem os currículos, né, ou até mesmo a gente recebe do Cine, a vontade de eles quererem trabalhar na empresa, né, então a gente começa a ter um olhar para essas pessoas que querem estar conosco, quais são as deficiências ou as dificuldades, né, não é bom a gente chamar de deficiências, assim, dificuldades em que eles podem estar inseridos, e é importante ter esse olhar, né, de inserir eles na nossa rotina, nas nossas atividades, né, então ter todo esse cuidado com essas pessoas no nosso dia a dia. No Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. A lei de cotas busca minimizar o problema da inclusão, mas a prática mostra que as barreiras podem estar na cabeça das pessoas e não diretamente com o deficiente. A Maria de Lourdes teve traumatismo craniano e perdeu parte dos movimentos numa queda de bicicleta. E nem mesmo a limitação de seus movimentos impediu o desenvolvimento profissional. Vai fazer 6 anos que eu estou na Estril. Mudou a minha vida completamente, porque no começo eu era uma pessoa normal, né? E aí com o acidente eu achei que eu não ia ter mais. E pouco estudo também acharia que não teria mais condições, ia depender da mãe, ou dos irmãos, parentes, né? E isso é uma coisa que eu nunca gostei. Eu sempre procurava ter meu dinheirinho, as minhas coisas, né? E através deles aqui, do pessoal da Estril, consegui, né? E estou aqui até hoje, graças a Deus. Talvez a olho nu você não consiga perceber nenhuma deficiência no Rudinei, mas ele também é deficiente. Rudinei, você não tem uma perna, mas mesmo assim trabalha de forma normal e até pratica esportes, isso? Isso. O esporte principalmente é bicicleta, né? Que eu optei por vir trabalhar, sendo que a empresa passa, dá o vale transporte, mas ao mesmo tempo acho melhor a vir de bicicleta, sinto melhor, faz bem para a saúde, né? Vem de bicicleta todos os dias? Todo dia, todo dia. Há quanto tempo você trabalha aqui na Escril? A Escril vai fazer perto de 7 anos já. A Escril se tornou uma referência com relação a esse assunto porque trata o problema da inclusão não apenas com o aspecto legal, mas de humanização? Exato. A gente, claro que é um time todo trabalhando por trás, né? Nós temos toda uma equipe do RH, né? Nós temos também a utilização do próprio Senai para formar essa mão de obra, né? E principalmente as pessoas que estão colocadas, né? Esses funcionários, eles são primeiramente treinados, mas principalmente analisados as suas aptidões, que é um diferencial muito grande, né? Ele não chega simplesmente colocado num lugar. Muitas vezes até há uma mexida inicialmente. A gente já soube de casos que pessoas que inicialmente ficavam um pouco tristes, não estavam bem adaptados. E na mudança de um setor ou para outra operação, ficam eternamente agradecidos por estar fazendo
um trabalho com satisfação. Conheci uma equipe especial dentro da fábrica, o setor de programação da empresa. O maior desafio deles não era apenas dar conta da rotina de trabalho, mas aprender Libras, pois chegava para fazer parte do time o Cauã, que é surdo e mudo. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho vai muito além de simplesmente ofertá-las uma oportunidade. Vocês vão conhecer agora a história do Cauã, mas antes do Cauã, eu quero apresentar para vocês o Jonathan, que está ligado à função que o Cauã faz aqui, porque ele teve que passar por um processo novo de alfabetização, mas aprender a língua dos sinais. Jonathan, como é que foi para você ter que ser alfabetizado novamente e aprender a língua dos sinais para poder auxiliar o Cauã no processo dele de inclusão aqui dentro da empresa? Boa tarde. Foi um desafio para mim, principalmente, foi um grande desafio. Para mim, eu tive muita dificuldade no início, porque eu necessitava de alguém para me auxiliar no meu trabalho do dia a dia de programação. E eles me conseguiram o Cauã, que era do setor do almoxarifado, e quando ele veio para cá, para o PPCP, que é programação, planejamento, programação e controle de produção, né? E eu tive que aprender Libras com ele mesmo, não fiz curso nenhum, e na troca eu ensinei ele a programar. Não podia deixar de saber do Cauã como foi o seu processo de inclusão na equipe. E é claro, levei o Jonathan junto comigo. Questionei como foi a troca de experiências entre eles e o que ele pensa para o seu futuro profissional. Traduz pra gente aí, Jonathan. Ele disse realmente que no início para ele aqui foi um grande desafio também, como foi para mim, né? Foi difícil. Até hoje ele ainda tem alguma dificuldade com se comunicar com o pessoal, que não é todos que sabem Libras, infelizmente. E ele estava dizendo aqui que foi realmente que eu falei ali, uma troca que eu ensinei ele a programar e ele me ensinou Libras. E também que a PAI hoje, infelizmente, não disponibiliza um curso de Libras para pessoas que não são surdo-mudos, né? Que isso aí faz uma grande falta até no ramo de professores para eles. Hoje ele trabalha numa grande empresa aqui. O que ele pensa para o futuro? O que ele traçou para a vida dele futura? Ele quer adquirir mais conhecimento nessa empresa, que é para o futuro. Ele quer um salário melhor também, adquirir mais conhecimento, né? E ele tem grandes sonhos, a casa própria, esse tipo de coisa ele está me explicando ali. Diretor executivo da empresa Skrill, João Augusto Streit, classifica a mão de obra dos PCDs como especial. Mas não é pelo processo diferenciado de inclusão, muito menos porque exista qualquer limitação do deficiente, e sim pela dedicação e qualidade no desenvolvimento do trabalho. A Skrill aposta nesse mercado, né, essa mão de obra, porque é um trabalhador que tem uma dedicação muito grande. Ele é um trabalhador apaixonado. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer, de visitar aqui dentro da fábrica, vocês vão ver que esse trabalhador, ele trabalha com uma dedicação muito grande. E aquela mão de obra que ele faz com carinho e com uma qualidade que encanta todo mundo, os chefes, inclusive o cliente, né? Então, por isso que nós utilizamos bastante essa mão de obra e tem nos dado grandes resultados, né? E principalmente a satisfação de ver ele sorrindo, abraçando, passando pela gente, né? E dando um olhar de agradecimento pelo fato de nós estarmos empregando pessoas que muitas vezes são rejeitadas em alguns trabalhos e que para nós é tão bem aproveitado. E no próximo bloco, o problema gravíssimo da falta de vagas nos presídios do Rio Grande do Sul.
Desde o início de 2015, a população carcerária do estado saiu de 29 para 37 mil presos que foram absorvidos pelo sistema prisional cada vez mais inchado. E a exposição que retrata a realidade do Presídio Central de Porto Alegre, vista pelas lentes de câmeras fotográficas. O Presídio Central de Porto Alegre, visto pelas lentes de câmeras fotográficas, ficou conhecido por milhares de pessoas nos últimos 2 anos. Só no Palácio da Justiça, onde ficou por 3 meses, a exposição fotográfica 20 anos de Presídio Central recebeu 814 visitantes. Mas qual a impressão de todos que visitaram essa exposição? Ou melhor, que sentimentos são manifestados? Pouco mais de 80 fotografias integram a exposição 20 anos de Presídio Central. Dividida em 5 momentos onde é mostrada a integridade física da maior cadeia do Brasil. Os registros revelam o andar das visitas, retratando a sua passagem desde o momento em que está fora do presídio, como as pessoas ingressam e onde têm acesso. Mostra também as partes administrativas do presídio, sala de aula, enfermaria, local de trabalho dos profissionais. Além disso, mostra o tipo de material que a Brigada Militar utiliza em seu trabalho e o dia a dia nos corredores do Central. A visão que a gente tem é que as pessoas são simplesmente depositadas e realmente nós, enquanto sociedade, a gente não pode assistir a tudo isso, sabe? E como se não existisse, por não fazer parte da nossa realidade, não quer dizer que não faz parte do meio em que a gente está inserido, né? Então, acho que interessante, hoje dá para ver que tem escolas visitando e isso é muito bom trazer essa realidade para essa gurizada nova e para que desde cedo a gente comece a repensar esse tipo de políticas, né? A exposição traz fotos feitas por Sidney Brusca e imagens do acervo do juiz Marco Antônio Bandeira Scapini, falecido em 2014, com fotos do fotógrafo Marco Aurélio Couto. De trás tu tem uma visão totalmente diferente do que realmente é e, tipo, com as fotos é possível notar uma coisa, o que é realmente lá dentro. Mudou teu modo de pensar? É, e de ver também. A turma da Eduarda é do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva, no bairro Cristal, em Porto Alegre. Os estudantes estão entre os 814 que foram ao Palácio da Justiça entre os meses de agosto e outubro visitar a exposição. A nossa escola é bem pertinho da FAS, eles também têm bastante contato com essa realidade, muitos já tiveram passagem pela fase, que essa outra vida é uma vida bastante dura, que quando pegos não tem volta, que eles ficam marcados, e aí trazer para uma exposição que mostra da realidade, muitos me perguntaram agora se era verdade. Sora, isso é verdade? Isso é de agora? E tem uns que estão rindo, não sei nem se não é nervosismo, porque eu sei da história de muitos alunos aqui que tem gente presa no Presídio Central. Então acho que a ficha tem que cair um dia, que é agora na adolescência que eles têm que tomar essa decisão. Então o objetivo para trazer, para eles verem essas fotos e toda essa desumanidade que existe dentro do Presídio Central, as condições precárias de vida que tem dentro do Presídio Central, é justamente para alertá-los.
O juiz deve ter entre 10 e 15 mil fotografias do presídio central. Ele selecionou 1.000 com o mesmo padrão de luz, textura e contraste e trouxe aqui para a exposição no Palácio da Justiça 80. Numa visita, a gente analisa que as crianças visitam os seus pais, seus familiares. No pátio não há um espaço diferenciado para isso. Eles continuarem com essa questão da vida louca, de achar que consegue, vai ali, faz um aviãozinho, não dá nada. Não dá nada, ninguém me pega. Eu sou mais rápido que os policiais, eles adoram dizer isso. E isso nos preocupa bastante, porque mais dia, menos dias, a gente tem notícia deles e não são as melhores. Você já perdeu muitos alunos, professora? Já perdi alunos para o tráfico, já perdi alunos mortos mesmo, assassinados, de tu abrir o jornal e ver aluno ali. São 20 anos de sala de aula e 20 anos de muitas histórias tristes. E aí eu chamo atenção toda hora, mas adolescente, ele tem sempre uma questão de... A noção do perigo, ela é muito efêmera. Para eles não existe. Eles podem escapar, eles são jovens, eles são espertos, eles são melhores do que os outros. Eles ainda não sabem que as coisas não são bem assim. Que vai crescendo, vai se enrolando cada vez mais, não consegue mais sair do tráfico. O depoimento da professora assistente. Ana Cristina desabafa porque perdeu a conta de quantas vezes tentou orientar os jovens que, segundo ela, não levam a vida a sério. Eu tô achando bem a realidade mesmo, que é verdade, porque um monte de gente já me disse já que é assim. Ficou surpreso? Não, só que aquelas comidas, eles têm muita comida boa lá dentro, olha lá, bolachinha, chocolate. Eu também achei das bolachinhas, fiquei até surpresa um pouco. Licença, posso chegar aqui no meio de vocês? Me contem o que vocês estão achando da exposição. Interessante. Eles não conseguem perceber a gravidade da outra foto ali, do esgoto sendo colocado pelas janelas, do lixo sendo colocado todo naquele pátiozinho ali. Para eles, às vezes eles não conseguem escapar, eles são vítimas. Essa inocência, essa falta de noção de perigo faz com que eles sejam vítimas. E a escola faz a sua parte, mas o poder público também tem que fazer a sua parte, porque a escola tem condições bastante precárias também. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul comemora o resultado da divulgação da realidade do Central. A exposição encerrou em outubro. Foram 2 anos de divulgação das fotografias que passaram por 3 locais da capital gaúcha. A Júris diz que não tem nova data para a exposição. Com isso, fica o convite para olhar mais um pouco do que registramos. A falta de vagas nos presídios do Rio Grande do Sul é um problema gravíssimo. O número de homicídios dolosos, aquele praticado com intenção de matar, em 2016 passou de 2.600. E eles vêm crescendo, viu? Nos primeiros 9 meses deste ano, passam de 2.000. As autoridades prometem mudanças no sistema a fim de promover a inclusão social e um ambiente mais humanizado, com a ocupação da Penitenciária Estadual de Canoas. Mas para a juíza da Vara de Execuções Criminais, Patrícia Fraga, isso não é suficiente. E mais, a sociedade é quem precisa exigir mudanças. Doutora Patrícia Fraga, o que está errado? De que forma o Rio Grande do Sul precisa mudar sua forma de trabalho, sua forma de colocar os presos dentro do sistema? Na verdade, eu acho que está errado uma mudança, a cultura. Né? A cultura que hoje é a sociedade gaúcha, que são as pessoas que moram no estado do Rio Grande do Sul, porque quando a gente fala em sociedade, a gente tem que pensar em pessoas, né? Não um ente abstrato. Sociedade não é um ente abstrato, não. A sociedade é um grupo de pessoas que convivem em determinado local. Né? Mudar a cultura do que como está havendo a violência. Nós temos, eu acho que nós atingimos degraus muito grandes na escala da violência, que me assusta, que te assusta, que assusta todos nós. Eu tenho tanto medo de sair na rua de noite, né? Ou de ser assaltada com um carro, ou que um familiar venha sofrer uma agressão, ou que eu venha sofrer uma agressão, como qualquer outra pessoa. Né? Então, o que nós temos que pensar? Como surge esse problema? E atacar o problema nas suas diversas formas. A liberdade por liberdade não funciona.
liberar um preso sem que ele tenha e jogá-lo no mesmo círculo vicioso de que ele veio, né, vai fazer só com que ele volte. Então nós temos que começar a pensar até de forma egoísta, né, como o que fazer para que essas pessoas, né, não voltem para o sistema prisional, porque a volta ao sistema prisional significa que alguém lá fora foi de alguma forma lesado ou lesionado. É isso que nós temos que pensar. Claro, dentro da minha percepção, né, eu acho que tudo começaria com projetos sociais, né, dentro de comunidades carentes. Está na hora do Estado pensar em substituir a figura do traficante, né, ou do criminoso, como sendo a pessoa de respeito na comunidade, né, como sendo a pessoa que faz as festas, as pessoas que beneficiam a comunidade. Por atividades de esporte, por abrir escolas no final de semana, por tomar o lugar que hoje pertence ao crime. A juíza Patrícia Fraga trabalha na Vara de Execuções Criminais da capital gaúcha. Em 2016, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul recebeu 2.608 ocorrências de homicídio doloso, aquele praticado com a intenção de matar. E, segundo ela, a grande maioria motivados pelo tráfico de drogas. É o tráfico de drogas nas suas mais diversas relações com outros crimes, com homicídio, né, com violências diversas contra a pessoa, como latrocínio, contra roubo de carro, com pequenos furtos dos drogaditos. Então, o tráfico de drogas, as drogas em si, a utilização, o consumo de drogas em si, né, tem trazido hoje prejuízos enormes à sociedade, a nossas pessoas que vivem como um todo, né? Então, acho que são necessários 2 pontos. Fornecer o Estado, né, às nossas crianças e adolescentes na rua, né, e dentro do presídio, porque a gente tem que pensar assim, o que nós teríamos de fazer para evitar a violência. Por isso que eu falo sempre nessa fase inicial, do Estado ter uma intervenção firme de políticas públicas antes que aconteça a violência. Porque eu não quero ser assaltada. Se eu, entre ser assaltada e o rapaz ser preso, a menina ser presa, e entre não ser assaltada, eu prefiro não ser. Então, eu acho que é isso. O que nós temos que pensar? Bom, como evitar essa violência? Bom, com políticas sociais. Com a ocorrida a violência, eu não vou dizer, não, eu não quero que o rapaz que colocou a arma na minha cabeça e levou meu carro não seja preso, eu quero. Assim como todas as pessoas, eu vou querer a recuperação do meu carro, eu vou querer que ele seja preso, vou querer que ele seja... E aí que está o problema da gente usar a palavra punido. Porque punição por si só não ensina. Não vai evitar que ele, amanhã ou depois, eu encontre na esquina e ele roube o meu carro de novo, ou roube o carro do vizinho, ou não. Porque em algum momento não existe pena perpétua no Brasil. Então, em algum momento, ele vai sair do presídio. E ele vai voltar. E ele vai voltar a cometer. Se não estiver dentro do presídio, também tratamento penal. Se tu não conseguir mostrar para aquela pessoa, por isso que não só punir, mas mostrar para aquela pessoa que existe, sim, outras formas de se ganhar a vida de forma lícita, e que essas formas de ganhar a vida de forma lícita talvez deem mais satisfação pessoal para ele do que ser um criminoso. A promessa de melhoria deve ser aplicada na Penitenciária Estadual de Canoas. No discurso das autoridades, o compromisso com o modelo de inclusão social e ambiente humanizado, oposto à realidade do Presídio Central, será mantido temporariamente com a administração da Brigada Militar.
da maneira como hoje trabalham os agentes da SUSEP e também da Brigada Militar, há como levar isso para outros presídios do Estado? Eu vou dizer assim, há presídios que já estão na mão de facção, o Central e tantos outros presídios, é muito difícil. Né? Mas o que acontece em presídios novos? Né? A PECAM vai ter esse pequeno e depois capacidade para 3 módulos de 800 presos, 2.400 presos. Tá? O que vai ser preciso? Um investimento grande do Estado, né? No sentido de que haja agentes penitenciários suficientes, agentes penitenciários treinados, né? Haja também a não entrada das facções, para que não subjuguem esses presos que estão lá para só cumprir a sua pena e, digamos assim, e mudar a sua mentalidade, em que ser agredido e agredir não é mais o normal, né? E levar isso para a rua. Né? Porque a grande importância da mudança da mentalidade dentro do presídio é que aquela pessoa sai muito menos perigosa para a rua. O que resulta numa violência muito menor contra a sociedade. Eu digo, se todos fossem bastante egoístas, pensariam assim, não, espera um pouquinho, como é que eu vou fazer que esse cara saia do presídio e não vai me assaltar? Porque todos vão sair. Num momento ou outro, né, vão sair. Né? Então, a questão não é, eu brinco, a gente não cuida de anjos, mas a gente não quer formar monstros. Não é a questão de cuidar de anjinho, que não fez nada, não. É a questão de punição, claro. Não vou ser hipócrita e dizer que não há punição, porque é uma restrição de liberdade, mas também, e de forma muito importante, muito presente, a questão do ensino e responsabilização. Tá? Tu te responsabilizar pelos teus atos, por aquilo que tu fez, né? E tu saber que existe um outro caminho a ser traçado. Né? Que tu não é obrigada a ser violento, que esse mundo... Daí diz, no Brasil, o bebê que nasce do Brasil nasce mais violento que o bebê que nasce no Japão? Não. Para mim, esses bebês têm a mesma índole, se podemos dizer assim. O que está acontecendo é que na sociedade, quando eles vêm para dentro da sua área de cultura, né, eles estão sendo abandonados pelo Estado. Eles não... Hoje em dia, as escolas estão paradas. Né? Então, os nossos adolescentes, ao invés de estar na escola, praticando alguma atividade esportiva, estão em casa, à mercê da televisão e à mercê de diversas outras influências negativas. Né? Enquanto o pai e a mãe têm que trabalhar. Porque também nós vamos exigir, não, todo mundo agora para... Não, nós temos que ser realistas, não podemos fazer de conta que, não, mas os pais não cuidaram. Mas os pais também têm que trabalhar. Claro que os pais têm influência importante sobre os filhos. Né? Mas essa influência, hoje em dia, não é 24 horas. A mãe tem que sair para trabalhar para botar comida na mesa. Muitas vezes a mãe é a única pessoa da casa que sustenta. O Estado está na hora de se apoderar das suas cadeias, não só por fora, mas também por dentro. Tá? Teremos esse desafio, que são 2.800 vagas livres de facção. Juíza, você falou da superlotação. Uhum. Esse problema hoje faz você refletir, rever o caso na hora de dar o decreto final, no momento de uma audiência? Sinceramente, há casos graves que eu não posso abrir mão de manter preso, porque eu também às vezes substituo o crime. Então, há casos graves, principalmente envolvendo roubo. Redução da pena também. Na verdade, o que eu faço pessoalmente, né, é procurar manter um equilíbrio. Eu acho importante a palavra equilíbrio. Né? Eu não vou, muitas vezes, manter um furto preso, né, e deixar um latrocínio, um roubo solto. Não. Crimes que não representem ameaça à vida das pessoas, né, eu solto com mais facilidade. Observado sempre certos requisitos. Não é só uma superlotação carcerária que vai me fazer soltar um homicida. Uma pessoa que tem diversos
Né? Eu falando pessoalmente, eu juíza, né, dentro da minha, porque eu acho que é muito errada essa pressão que existe do juiz ter de decidir porque não existe vagas, porque a sociedade tem medo. Não, o juiz tem que decidir olhando o processo e fazendo a consideração se há risco à sociedade se aquela pessoa voltar. Claro que às vezes tu vai errar. Eu tive casos, até na execução, não que eu sentenciei, mas ele veio com tráfico de drogas, com 4 anos de pena, quando depois ele veio com homicídio. Ele saiu de um crime que potencialmente, como para a sociedade, é perigoso, mas não é como o roubo, em que há uma ameaça imediata à vida da pessoa. Né? Isso acontece. Né? Mas só pela superlotação, não. Eu não solto. Eu tenho essa questão de que nós precisamos lutar para conseguir mais vagas. A sociedade precisa disso. E mais vagas não como é hoje. Como é hoje é total... É jogar dinheiro do Estado fora. É criar monstro. É criar monstro. E no NT Sul de segunda-feira, ao meio-dia, você vai ver a situação do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. O local conta hoje com 234 detentos em sua população carcerária, 166 acima da capacidade. Desde o início de 2015, a população carcerária do Rio Grande do Sul saiu de 29 para 37 mil detentos, que foram absorvidos pelo sistema prisional. Aqui em Cachoeira do Sul, a realidade não é diferente. Com população carcerária 340% acima do que é permitido, a estrutura sofre com a precariedade. No NT Sul desta segunda-feira, você vai conhecer um pouco mais sobre a unidade de Cachoeira do Sul, o que está sendo feito para poder trazer mais seguranças a funcionários e também aos visitantes, como é o trabalho da SUSEP para impedir a entrada de armas e drogas no presídio. E também vai conhecer um pouco mais da realidade da estrutura da unidade. É segunda-feira, então, a partir do meio-dia. E depois do intervalo, reforma trabalhista em pauta. Novas regras da CLT entram em vigor, o que efetivamente muda entre a relação empregado-empregador. Entra em vigor a nova CLT, consolidação das leis trabalhistas, após a reforma sancionada pelo presidente Michel Temer em julho deste ano. A reforma tenta fazer com que empregados e empregadores negociem condições de trabalho, mas continua a valer ainda as regras concordadas em contratos antigos. O advogado especialista em direito do trabalhador, Ricardo Guellen, aponta as principais mudanças na nova regra. Veja só. Estamos prestes a virar uma chave e passar a ser regidos como trabalhadores por uma nova lei. A reforma trabalhista entra em vigor e algumas dúvidas pairam na cabeça dos trabalhadores brasileiros. Nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Guellen, ele que é advogado especialista em direito do trabalho. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Na verdade, dúvidas pairam
sobre muitos, né? Não só sobre os trabalhadores, sobre empregadores. Haverá muito debate logo nos primeiros períodos de vigência da nova lei. É um processo que as duas partes vão ter que se conversar e entender ao longo do tempo. Com certeza. Os tribunais terão também um tempo para afirmar jurisprudência a respeito. Isso é normal, acontece sempre que há uma modificação grande num determinado setor, né? Como houve agora no setor trabalhista. Essa nova consolidação das leis trabalhistas, ela vale para todos os trabalhadores ou só para contratos novos a partir da data da vigência? Essa é uma questão importante, talvez a grande questão que envolva, digamos, os primeiros passos agora na vigência da lei, que ela ocorrerá a partir da próxima segunda-feira, seria no sábado, né? Então, a partir do dia 13, a consolidação das leis do trabalho já estará com a vigência integrada de todos esses novos dispositivos, que são mais do que uma centena. Então, esse é um aspecto importante, que nós temos que fazer uma diferença. A reforma trabalhista trata de dispositivos processuais, de direito processual, ou seja, ela regula como o processo trabalhista se desenvolve, e ela estabelece também alterações no direito material do trabalho, ou seja, aquele direito que rege as relações entre empregado e empregador, os contratos de trabalho. Quanto ao direito processual, a dúvida é menor, porque é um princípio que a lei processual se aplica aos processos em curso, né? Ela só não se aplica àqueles processos que já estão encerrados, né? E nos processos em curso, aqueles atos processuais já praticados segundo a CLT antiga. Agora, todos os atos processuais que forem praticados a partir de segunda-feira, eles já deverão ser com a regência da nova lei. Agora a questão da pausa para o almoço pode ser feita com um mínimo de 30 minutos. Desde que haja convenção coletiva estabelecendo esse mínimo. Antes podia ser reduzido também, mas antes apenas com autorização do Ministério do Trabalho. Hoje, a nova lei dispensa essa formalidade de autorização. Diz, as partes, com as suas representações sindicais, podem convencionar um horário de intervalo menor do que 1 hora, desde que não seja menor de meia hora, né? Convenção coletiva entre 2 sindicatos. Tem que estar previsto. Ou as próprias partes daqueles empregados que recebem mais do que 2 vezes o teto da Previdência, que dá mais de R$10 mil por mês. Aí se presume que ele tenha uma autonomia, uma capacidade de manifestação de vontade que não dependa da convenção coletiva, né? Então, isso se aplica de imediato. Agora, se no contrato estiver previsto um intervalo, aí já fica discutível, porque o contrato não pode ser alterado, ainda que por mútuo acordo, em prejuízo do trabalhador. No sistema anterior, era proibido o trabalho da mulher grávida em qualquer ambiente insalubre. Com a reforma trabalhista e, diga-se, por pressão de entidades representativas das mulheres, que não queriam perder, digamos assim, a competição na busca de trabalho em relação ao empregado homem, elas pleitearam que lhes fosse permitido o trabalho em condições insalubres. O legislador acolheu essa reivindicação e colocou na reforma que nas atividades insalubres em grau mínimo ou médio, em grau máximo é vedado, mesmo que a empregada queira e mesmo que ela tenha um atestado médico. Insalubridade máxima é proibido. Nas insalubridades mínimas ou médias, se a empregada quiser e se ela apresentar um atestado médico do seu médico de confiança, dizendo que ela não terá prejuízo e nem o nascituro, o feto, não terá prejuízo naquele tipo de trabalho, ela pode ser autorizada a trabalhar em ambiente insalubre, recebendo o adicional correspondente. O que seria uma insalubridade mínima e uma máxima? Isso está previsto numa regulamentação, né? Depende da atividade. As atividades estão todas lá descritas numa norma regulamentar, num quadro, né? E é feita uma perícia.
Então, determinadas atividades têm um grau mínimo de insalubridade, outras um grau médio e outras um grau máximo. Nas de grau máximo é vedado. Nas de grau mínimo e médio, só se houver atestado médico de confiança da própria empregada. Há uma nova configuração também com relação a férias, que agora pode ser dividido em 3 períodos. Pode. As férias, quem decide o período de concessão das férias é o empregador. O empregador é que decide, cumprido o período de 1 ano, que é o chamado período aquisitivo do direito, né? No ano seguinte, que é o período concessivo, o empregador vai definir, segundo os interesses da empresa, qual é o período de férias. Isso era assim, continua sendo assim. Agora a nova lei permite o fracionamento de férias, que é, em vez de 30 dias, gozar 3 períodos de 10 dias. Mas isso não é o empregador que vai poder impor. Isso só se for a vontade do empregado. E se houver acordo entre as partes para que as férias sejam concedidas em 3 períodos. Ou seja, a alteração veio em benefício do trabalhador. Independe do contrato. Independe do contrato. Se não estiver previsto, as partes podem convencionar, se for interesse do empregado, que as férias sejam concedidas fracionadamente. Muda alguma coisa com relação à rescisão dos contratos? Muda. Hoje a reforma dispensa a formalidade de homologação por parte dos sindicatos, né? Que isso era uma mera formalidade, já que nem a lei e nem a jurisprudência reconhecia uma quitação com eficácia liberatória perante o sindicato. Então, se não tinha valor, o legislador entendeu que não haveria razão para manter. Isso é uma alteração. A segunda alteração é que agora há previsão da rescisão por mútuo acordo. Antes não havia. Antes, ou o empregado pedia demissão, ou ele era despedido. E às vezes o que acontecia? O empregado tinha uma oferta de emprego, né? Não queria perder os direitos rescisórios que ele teria na saída daquele emprego e ficava pedindo para o empregador despedi-lo ou faziam acordos à margem da lei, né? Isso era muito comum, uma simulação, recebia valor de rescisória, devolvia depois. O legislador então previu que, além dessas hipóteses que já havia de despedida e de pedido de demissão, haverá a rescisão por mútuo acordo. Ou seja, não sou eu que quero despedir o empregado, não é ele que quer pedir demissão. Nós dois acordamos que o contrato vai ser extinto. Nessa hipótese, o empregado continuará com direito a verbas rescisórias, mas em valor menor. O aviso prévio será devido por metade, se indenizado, né? E a indenização sobre o fundo de garantia, que ao empregado seria numa despedida 40%, no mútuo acordo será de 20%. Com relação à demissão em justa causa, o empregado passa a ter direito a saque do fundo de garantia? Não, isso ele já não tinha direito e isso continua não tendo, se não houve nenhuma alteração. Despedida por justa causa é regulada pela lei tal como era antes. Um outro ponto que causa um pouco de dúvida é com relação ao home office. Se questões como água, luz, combustível para um deslocamento, alguma coisa nesse sentido, telefone, isso fica a cargo de quem? Do contratante ou do contratado? O chamado home office, o legislador na reforma trata como teletrabalho, né? O trabalho que ele desenvolve fora do ambiente da empresa. Isso é uma inovação, isso é uma modernização da lei trabalhista que veio acompanhar as novas formas de trabalho que a economia e o mundo moderno nos trouxeram. A previsão da lei qual é? O empregado pode, se as partes assim convencionarem no contrato, ter direito a ressarcimentos de ferramentas, de material que ele vai usar em trabalho, ou até de gastos que ele deva ser ressarcido, né? Como luz, como água, como internet, eventualmente.
E a lei diz claramente que estes ressarcimentos não se integrarão ao salário, porque eles não têm natureza salarial. Eles visam ressarcir o trabalhador de gastos que ele terá para desenvolvimento daquelas tarefas fora do ambiente da empresa. Quer dizer, se ele trabalhasse na empresa, a luz seria paga pela energia elétrica, seria paga pelo empregador, né? A internet seria paga pelo empregador. Então, se ele tiver esses gastos no teletrabalho, isto poderá ser objeto do contrato de que ele seja ressarcido, sem que o empregador corra o risco de que esse ressarcimento se considere salário. Existe alguma forma do sindicato criar alguma espécie de colaboração para que não morram? Eu acho que não deve haver nenhuma coisa nem outra. Nem os sindicatos têm motivos para lamentar e nem os empregados devem ter motivo para comemorar, né? Eu acho que o que se deve buscar é que os sindicatos compreendam a importância do seu papel histórico, né? Compreendam que eles devem integrar essa evolução natural do sindicalismo mundial, que é se desvincular da tutela estatal. Os sindicatos foram criados no Brasil vinculados ao Estado, como um cordão umbilical do Estado, dependendo de autorização do Estado para serem criados e para funcionarem. E recebendo o chamado imposto sindical, que antes tinha esse nome, depois passou a ter contribuição, mas era coercitiva da mesma forma. Nós avançamos, né, por força, inclusive, de convenções internacionais que apregoam a liberdade sindical como princípio do direito coletivo do trabalho. Nós avançamos para a autonomia sindical. Os sindicatos não dependem mais de autorização do Ministério do Trabalho para se constituírem. Embora ainda tenha vigência no Brasil o princípio da unicidade sindical. Só pode ter um sindicato em cada território, em cada categoria. Bom, mas eles continuavam ainda recebendo a chamada contribuição sindical, que é um imposto compulsório e que é incompatível com o princípio da liberdade sindical. O que se espera é que os sindicatos, compreendendo esse seu papel histórico e essa autonomia que lhes é vantajosa, inclusive, busquem formas de sua manutenção que não dependam de uma contribuição compulsória. E os empregados, por outro lado, devem ser conscientizados da importância que é deles participarem e proverem meios de manutenção dos sindicatos. O senhor tem a experiência como juiz do Tribunal Regional do Trabalho. A estrutura em si da organização está pronta para receber todas essas mudanças, no sentido de que isso vai causar dúvidas e pode haver um ajuizamento enorme a partir do dia 13. Como é que o senhor vê toda essa questão? Eu não acredito nisso, não acredito numa demanda massiva. Primeiro porque tem havido muito debate. Eu acho que as empresas estão procurando se cercar de muita informação. As assessorias jurídicas estão sendo muito cautelosas na interpretação dos novos dispositivos. Eu acho que não haverá alterações muito bruscas nos contratos em vigor, os empregadores serão cautelosos. Por outro lado, os empregados e assessorias jurídicas de empregados também terão responsabilidade e cautela no ajuizamento de demandas, porque isso agora poderá ter consequências de sucumbência, de pagamento de honorários, né? Não é uma demanda que possa ser ajuizada levianamente. Então, eu não acredito numa demanda massiva a partir da reforma. Doutor, eu queria te agradecer por dedicar um pouquinho do seu tempo aí. A gente sabe dos seus afazeres aí. E eu acho que esse é um assunto importante. Toda mudança, eu acho que na sua fala ficou bem claro que é um avanço, né? É um avanço e toda mudança, é claro, que requer adaptações e uma nova formatação de entendimento. Eu queria te agradecer por receber a gente aí e desejar sucesso na tua carreira aí como
Muito obrigado, como eu estou sempre à advogado. disposição. Esse é um tema que certamente vai ainda demandar algum debate, e o aprofundamento desse debate só virá agora com a vigência da lei e a sua aplicação no dia a dia, nos casos concretos, né? O NT Sul Mais termina agora. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na segunda, a partir do meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tchau!